Bom dia, pessoal. Então, hoje, tratando da matéria referente ao artigo 25, diga, Fábio. Ô, professor, desculpa, isso até já começou a gravar. Era uma pergunta nesse sentido ainda. Aí, sempre que houver uma comparação entre o bem-vida e, por exemplo, um bem patrimônio, Não sei se vai ser bem-vida, bem patrimônio. Haverá sempre alguma ponderação entre bens, porque para o estado de necessidade deve haver essa proporcionalidade, né? Para que não haja qualquer excesso no sentido da ação que é legitimada efetivamente. E aí eu vou ter que fazer sempre uma ponderação de bens. Mas não necessariamente no nosso contexto dogmático, quando você adota a teoria diferenciadora, essa hierarquização ela é clara, de maneira que quando é do mesmo patamar, não exclui a antijuridicidade, não é justificante. Ela é exculpante, é só uma exclusão da culpabilidade, de maneira que o injusto persiste, e aí vem os deveres inerentes àquele injusto, o dever de reparar civilmente, né, e etc. Com o estado de necessidade atuando, no nosso caso, de maneira unitária, apenas como justificante, e vejo isso no contexto do Código Penal, como ele está disposto aqui no artigo 24, porque, muito bem lembrado, né, por outros autores, no contexto do Código Penal Militar, né, se a gente vai para o Código Penal Militar, observando o que dispõe, os artigos, me ver, 39 a 43 do Código Penal Militar, nós não temos nessas circunstâncias, me ver se eu tenho. Pronto. O Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro, né, de 1969, cria o Código Penal Militar. E no Código Penal Militar, o estado de necessidade, vejam, está previsto aqui no artigo 39, e aí eu vou ler aqui para vocês. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco, ou afeição contra perigo certo e atual que não provocou nem poderia de outro meio evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não era razoavelmente exigível na conduta. Então, no 39, fala em isenção da pena, isenção da culpa, mas não exclui a ideia do injusto, de que foi praticado um injusto. E aí, quando o código, no 42, adota o não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, adota no parâmetro da justificante, mas ele admite o parâmetro de ponderação de bens no mesmo patamar, que leva à condição de exclusão da culpabilidade. E aí o Código Penal Militar, ele é um texto, um diploma legal que admite a construção dessa teoria diferenciadora que nós não temos no contexto do nosso Código Penal geral, da parte geral do Código Penal, que não foi construído dentro desse mesmo sistema de ponderação. Por isso a gente precisa ter cuidado, porque não é uma hierarquização por si mesmo. É uma análise em caso concreto da proporcionalidade entre os bens, entre o bem que é efetivamente sacrificado para que o outro seja preservado. Haverá sempre pretensões legítimas também, porque não, se um lado for ilegítimo, a gente está falando de estado de necessidade, pode estar falando de legítima defesa, pode estar falando de outra coisa. Mas os bens em si, todos os envolvidos têm legitimidade no sentido de buscar a sua preservação. Compreende isso, Fábio? deu para entender, professor?
tranquilo. Inclusive, foi bom até ter me lembrado disso, porque há uma pergunta que a doutrina antiga se fazia, é que se essas pretensões todas são, em tese, legítimas, o estado de necessidade seria um direito ou uma faculdade? Uma faculdade excepcional, aberta numa situação limite, numa situação complexa, onde a pessoa está encostada na parede, né? Digamos assim, na gíria, né? O sujeito não tem outra alternativa, porque, inclusive, o critério da inevitabilidade está ali, descrito para o estado de necessidade. Ele seria uma faculdade ou um direito? Porque se você fala na tábua de salvação, a pessoa que perdeu a vida para que a outra se salvasse, tinha também uma pretensão legítima de autopreservação. Como é que você vai submeter ela a esse dano, a essa lesão? Daí alguns autores diziam que era uma mera faculdade, mas na realidade é um direito público subjetivo, porque o sujeito passivo aí é o Estado que vai ter que reconhecer nessa relação extrema, nessa relação excepcional, a justificante, ou seja, reconhecer que aquele fato não é um injusto e que ele não pode impor uma pena. Então, ele se sujeita a essa questão. Não é uma sujeição ao bem que foi desperdiçado, mas é o Estado em reconhecer isso como algo justificado. Portanto, hoje tem-se clareza de que é um direito, tá certo? Mas é um direito que submete o Estado como agente que vai ter que reconhecer que aquela situação legítima, ela justifica a conduta, tá certo? Então, acho que essa discussão é Uhum. importante para que a gente compreenda que, na verdade, é uma disputa realmente entre bens, mas não seria uma mera faculdade, né? Então, primeira questão aí que surge quando a gente trata do estado de necessidade. Bom, legítima defesa. Professor, Diga aí, desculpa, eu não Beatriz. consegui ligar o microfone naquele horário porque eles não estavam ligando. Eu gostaria de saber se um exemplo paralelo ao que o senhor deu do moço que tentou salvar a criança e a si mesmo do cachorro, se ele por acaso matasse o cachorro para isso, ele poderia sofrer algum tipo de penalidade, Se, advertência? se essa situação tornou inevitável matar o cachorro para preservar a criança, era estado de necessidade, ou seja, isso se submete. Né? Tem que se entender, no caso concreto, se havia como escapar, porque o estado de necessidade fala na inevitabilidade. A gente vai até estudar uma questão na legítima defesa que vai ser interessante, talvez esclareça mais isso que eu estou falando. Né? O estado de necessidade fala na inevitabilidade, entende, Beatriz? E aí ele, no caso concreto, se ele tem como escapar, ele não deve matar o cachorro, né? Ou seja, ele deve buscar que esse bem que pode pertencer a outro, né, seja preservado, ou seja, que o animal se preserve. Mas se não há como escapar e ele precisa fazer frente a esse perigo e ele chegue a matar, isso é legítimo, tá certo? Não vai Tá certo, excluir professor. a Obrigada. antijuridicidade. Aliás, vai excluir a antijuridicidade. Cuidado, porque a partir de agora, o Código Penal, aquilo que a gente falou, que há uma reforma que foi indicada, né, a partir de 24 de dezembro de 2019 e que já está em vigor desde 24 de janeiro de 2020, que acrescentou um parágrafo único na legítima defesa para tratar dos casos de legítima defesa do agente de segurança. Nós vamos tratar disso. Só adiantando que alguém pode estar aí com um código ultrapassado, e é bom sempre o Código Penal mais atualizado. Se vocês não têm condições de comprar, baixa no site do Planalto mesmo, ou seja, o governo oferta isso, está disponível gratuitamente, é só baixar a última publicação e guarda no seu sistema, sei lá, ou no Google Drive, ou sei lá o que vocês têm, OneDrive, etc., ou
no próprio armazenamento interno dos dispositivos, né? Computador, celular, etc. E aí vocês têm sempre atualizado o código. Bom, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Primeira questão, já começando pelo fim, na classificação da legítima defesa, ela admite uma legítima defesa própria, seja de direito seu, ou uma legítima defesa de terceiro, de direito de outrem. Então, você pode atuar repelindo, reagindo a uma injusta agressão, atual ou iminente, e aqui também já diferencia um pouco da forma geral do estado de necessidade, porque o perigo lá é atual, é um perigo que esteja acontecendo. Aqui estende um pouco o tempo para um perigo atual ou iminente, que vai ser ainda um pouquinho mais estendido no parágrafo único, a gente vai explicar isso para o agente de segurança. Mas, no contexto da população em geral, basta o perigo atual ou iminente que esteja prestes a acontecer e se observe que ele vai estar posto para que haja a legítima defesa. Não é um perigo qualquer, é uma agressão. Agressão atual ou iminente. Portanto, a ação humana agressiva é que se impõe na reação à ideia da legítima defesa. Ora, se existe uma agressão, essa legítima defesa é oposta à agressão, não há legitimidade na ação agressiva que impõe essa reação em termos de legítima defesa. Como assim? Para que haja legítima defesa, tem que existir um injusto agressor. Um injusto agressor. Então, não se opõe aí, como na tábua de salvação, na disputa legítima entre os dois, cada um está opondo legitimamente estado de necessidade a estado de necessidade. Mas aqui não. Não há legítima defesa oposta à legítima defesa. O que há possibilidade é de, num excesso formulado pelo sujeito que reage à injusta agressão, possa haver a chamada legítima defesa sucessiva. Mas, em princípio, não há oposição à legítima defesa, de legítima defesa à legítima defesa, porque apenas um estará agindo em legítima defesa. Pode ser que, pelo excesso, e aí eu vou ter que fazer análise também do excesso, de qual formato obteve o excesso para a legítima defesa, para entendermos se, nesse excesso, haverá a possibilidade da reação em legítima defesa de quem iniciou como injusto agressor, sofreu uma reação legítima da vítima da injusta agressão, mas essa vítima se excedeu e, a partir deste excesso, pode haver uma legítima defesa que nós chamamos de legítima defesa sucessiva, mas não uma oposição de legítima defesa à legítima defesa. Vamos contar aquela história que eu falei aqui, de um filme, me parece, mexicano, onde as pessoas, dois meliantes, ingressam dentro de um condomínio fechado para assaltar, para realizar pequenos furtos. E quando eles estão lá dentro, a trama se passa na ideia de que o condomínio tinha uma segurança que basicamente impedia que essas pessoas saíssem, e elas começam a ser caçadas lá dentro porque o síndico resolveu não ligar para a polícia e realizar uma caçada humana dentro do condomínio. Óbvio que, no início, eles eram os injustos agressores. Poderia haver uma reação repelindo de forma justa aquilo que eles estavam praticando. Mas, a partir desse momento, passa a existir um excesso, e aí eles podem também agir em legítima defesa para preservar, para se autopreservar. Porque a legítima defesa, inclusive, a sua criação vem exatamente vinculada aos crimes do homicídio e das lesões corporais, porque envolve um critério de autopreservação. E tem dentro desse parâmetro, né, desde a sua origem histórica,
essa imagem da preservação, da autopreservação diante da agressão injusta de outra pessoa. Essa agressão pode ser sucessiva a um fato que foi iniciado de maneira injusta, mas a reação é excessiva, torna-se injusta também, porque aquilo que está no parágrafo único do 23, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, quais hipóteses de estado de necessidade, legítima defesa, distrito, cumprimento do dever legal, do exercício regular de direito, se agir com excesso doloso ou culposo, ingressa numa ação injusta e, portanto, também meritória dessa reação. Tá certo? Diga aí, Josélio. Professor, quando o senhor falou que tipo, para que haja legítima defesa deve haver um agressor injusto, né? Aí eu fiquei na dúvida, o agressor injusto, ele é o que vai exercer a legítima defesa ou é o que inicia o ato? Ele inicia o ato e ele sofre a reação em legítima defesa, tá certo? Então, por exemplo... Mas aí o que eu estou colocando é que, a um dado momento, se quem age em legítima defesa tem que agir de maneira moderada e usando os meios necessários. Certo. Meios necessários. Se a pessoa se excede, pode ser que aquele que iniciou uma agressão injusta passe a ser vítima desse excesso. Certo. E, portanto, ele pode agir em legítima defesa sucessiva. Nesse exemplo que o senhor trouxe do condomínio, esses primeiros assaltantes, no momento inicial, que seriam os agressores injustos, né? Se ali você paralisasse a ação deles da forma moderada, justa, passiva, haveria uma legítima defesa. Mas aí resolveu-se não devolver, não entregar o povo para a polícia e se fazer uma caçada humana lá dentro do condomínio, né? Uma coisa só de filme mesmo, é maluca, mas eu imagino que numa situação como essa fica claro o excesso, né? O excesso doloso, inclusive. Né? É um excesso doloso dentro dessa análise, tá certo? A gente vai tratar bem detalhado, porque é um instituto que exige um certo detalhamento, né? A legítima defesa. Até do excesso a gente vai detalhar melhor algumas questões. Mas veja, primeiro vamos entender os requisitos. Age quem reage a uma agressão injusta. A agressão injusta não é instintiva, animal, né? É uma agressão vinda de uma conduta de quem pode produzir isso de forma consciente. Aí vem a pergunta, professor, e os incapazes, os inimputáveis? Eles não podem ser injustos agressores? A gente precisa criar uma hipótese funcional para lidar com essa circunstância da inimputabilidade. Há autores, como o próprio Klaus Rox, que diz que há um certo limite para o reconhecimento da legítima defesa, e no tocante aos inimputáveis, em princípio, não seria propriamente a ideia da legítima defesa, mas do estado de necessidade, porque você estaria diante de alguém que age de maneira inconsciente, né? Uma pessoa incapaz, uma criança menor de 4, 5, 6 anos, que de repente pega uma arma, começa a disparar de forma aleatória. Então, você está diante de alguma circunstância que é diferente, né, daquele parâmetro comum, porque tem aquela perspectiva do cômodo dos dissensos. Uma coisa é um injusto agressor plenamente consciente do seu dever moral e dever jurídico no contexto social, e, portanto, se ele promete, se eu digo a José, daqui a meia hora, se você estiver aqui dentro desse estabelecimento, eu venho para lhe matar. E aí vem aquela perspectiva do chamado cômodo dos dissensos, ou seja, se é possível Josélio se submeter a essa ameaça que eu estou fazendo e se retirar desse ambiente. E aí vai se dizer, se ele podia ter se retirado e ele ficou e matou essa pessoa, né? Se Josélio me matasse, né, na reação, essa circunstância não seria uma legítima defesa. Alguns falam isso. Mas não é assim. Porque o direito não pode sucumbir perante o injusto. Quem tem que parar com a ameaça e com a promessa desse mal injusto e não produzir isso sou eu. Né? Quem está errado nesse aspecto sou eu. Portanto,
não há a exigência da inevitabilidade do sacrifício como existe para o estado de necessidade. Onde eu quero chegar com isso? Vamos supor que seja uma criança. E a criança venha a produzir isso. Aí a pessoa... Ia ser uma coisa fantástica. No caso concreto, e isso é alertado por Roxy e por outros autores, de que eu poderia matar uma criança, mas não posso matar um cachorro, porque naquela hipótese que a Beatriz alertou aqui, da inevitabilidade, se eu posso escapar do cachorro, eu não posso matar o cachorro. Aqui eu ia poder escapar da criança, mas eu estava achando que eu ia traduzir aquilo como uma agressão injusta, e ela era que teria que se submeter, e aí eu ficaria para matar a criança. Compreendem isso? Ou seja, é uma coisa estúpida, né? No sentido concreto da coisa. Se eu disser que essa reação aos inimputáveis é por legítima defesa, não há essa perspectiva da inevitabilidade, de maneira que eu iria sempre interpretar a ação deles como uma agressão injusta, quando na realidade é uma coisa que pode ser produto, muitas vezes, da condição mental, né? Da dificuldade, da capacidade, da incapacidade de compreender aquilo que eles estão produzindo. Então, é melhor trabalhar dentro da estrutura do estado de necessidade, porque nessa hipótese fica claro que se eu puder evitar, é melhor que eu evite. Eu devo evitar e não fazer frente a essa agressão que muitas vezes não é consciente, tá certo? Diga aí, Lucas. Não, pessoal, é porque eu estava vendo alguns doutrinadores que fazem uma distinção no estado de necessidade ao perigo atual ou iminente. E aí chama perigo iminente quando tipo, ele está prestes a se iniciar. Aí eu queria saber se na legítima defesa é possível, né, permitido reagir a uma injusta agressão iminente, apesar de não ter iniciado... Mas é isso que está. No estado de necessidade, pelo contrário, só existe o perigo atual. Ela não fala no iminente. E na legítima defesa é muito claro a ideia de agressão atual ou iminente. Está no próprio capítulo 25. Né? Então, aí do que está prestes a acontecer. O estado de necessidade, não. A coisa tem que já estar concretizada, você observar o perigo. Porque o estado de necessidade vem dessa ideia de que todas as pretensões ali envolvidas são legítimas. Na legítima defesa, não. Uma não é legítima, uma é uma agressão injusta. Portanto, ela tem que ser realmente interrompida, porque o direito não sucumbe perante o injusto. Né? Esse é um princípio geral de que o direito não deve sucumbir perante o injusto. Então, uma delas é uma agressão injusta. Diga aí, Josélio, né? Levantou primeiro, Fábio. Professor, nesse exemplo que o senhor trouxe aí, do indivíduo falando, se você não sai desse estabelecimento, né, vou matar, quem alega que isso poderia ser legítimo, que a pessoa inicial deveria ter evitado, né, não ter ido? É o senso comum ou são alguns doutrinadores mesmo? Não, mas não há mais, digamos assim, nenhuma dúvida de que o direito não sucumbe perante o injusto, ou seja, não me parece que há discussão doutrinária sobre, nesse aspecto, quem tem que interromper a ameaça injusta e a agressão injusta é o injusto agressor. Se você tem como reagir e você não se submete, você não precisa se acovardar, né, nesse sentido aí. Agora, não precisa se acovardar de uma promessa de alguém apto mentalmente né? Porque se for um inimputável ou incapaz, aí é melhor que você evite, porque pode não ser interpretado como legítima defesa. Na realidade, é um estado de necessidade, porque é um perigo, né, atual. Não se pode nem mesmo interpretar aquela ação como uma agressão injusta, porque é produto da doença mental da pessoa, né, da inimputabilidade, da incapacidade que ele tem. Então, isso tem que ser analisado também no caso concreto. Agora, se é uma pessoa plenamente capaz e tudo, que faz essa promessa, quem tem que interromper essa ação é ela. Né? Você não precisa existir o cômodo de dissenso, não é exigível, no sentido de que você, se, por exemplo, ela lhe espera numa porta
do estabelecimento e você percebe que tem uma alternativa, pode sair pela outra porta, se eu falasse na ideia da inevitabilidade do estado de necessidade, se houvesse essa alternativa, não haveria, em tese, legítima defesa, mas não é assim. Há legítima defesa se você resolve sair pela porta onde ele está e enfrentar e, digamos assim, reagir à agressão injusta que ele vem a produzir, porque na legítima defesa não se exige esse cômodo de senso, essa ideia da inevitabilidade não é exigida. Essa é uma diferença entre ela e o estado de necessidade. Diga aí, Fábio. Mas só uma coisa, professor. Aí o senhor disse que se encaixaria como estado de necessidade, né? Se fosse um incapaz, né? Não, se fosse um incapaz, um inimputável. Mas aí eu não entendi. Aí a pessoa continuaria sofrendo a pena? Não, vai excluir a antijuridicidade. Agora, no incapaz, se ela, por exemplo, é uma criança que está com uma arma numa porta e você pode sair pela outra. Por que você vai sair pela porta que a criança está para matar a criança? Sim, entendi. Aí nesse caso não se. Aí nesse caso não justifica. Aí entendi. realmente não vai justificar. Obrigado. Agora, se fosse um de maior, a ideia da legítima defesa persiste. Certo? Porque entra aquela questão, né? Que o texto diz expressamente que de outro modo não poderia evitar, né? Exato. Professor, De outro modo não poderia evitar no estado de necessidade, mas na legítima defesa não fala isso. Só fala no uso moderado do meio para evitar o excesso, né? Tá certo? Aí, se no estado de necessidade ele realmente não tem outro modo, não tem como evitar, e a única solução é matar a criança para proteger o seu bem jurídico. Aí entra na inevitabilidade e fica na mesma coisa do cachorro, né? Se a única forma... Porque seria também estranho o seguinte, eu dizer que a pessoa não pode matar um animal, mas pode matar uma criança. Compreende aí a discrepância que iria acontecer. É uma incoerência grande, né? No sistema. Sim, professor. A outra pergunta que eu ia fazer, na verdade, é quando fala essa questão aqui da injusta agressão atual ou iminente. Quando a gente fala em agressão, a gente entende a agressão como uma conduta, ameaça de uma dano. ação humana. Não, sim, mas quando ameaça de dano ou com o dano efetivamente aplicado? Uma ameaça prestes a acontecer, onde o sujeito demonstra a idoneidade daquilo que está ameaçando, eu vou puxar a arma e atirar agora, ele já está botando a mão ali, é uma coisa iminente. Não começou o disparo, não é atual, mas é iminente, aí existe a legítima defesa. É alguns segundos antes de ocorrer realmente a agressão, mas que ela já está de ocorrer o dano ou a tentativa do dano, né? Exato, a tentativa. Ela já está se processando, basicamente. Ela está na iminência. Depois a gente vai estudar também uma tese maluca que foi... buscou-se aqui trabalhar, porque é o seguinte, a legítima defesa também tem que ser uma reação a uma coisa atual ou iminente. Nem pode ser algo muito no passado, porque vamos supor que alguém repele a agressão que recebeu 2 anos atrás. Isso aí não é mais legítima defesa, isso é vingança, né? É outra coisa, né? É outra coisa, não é mais legítima defesa, isso é vingança. Nem pode ser a uma promessa muito futura, daqui a 30 minutos já é muito futuro, né? Daqui a um tempo já é muito futuro. Então, ou é uma coisa que esteja prestes a acontecer, prestes a iniciar, né? Essa ideia da iminência. Muito no futuro, o que alguns autores chamam de legítima defesa antecipada é outra coisa, e não é legítima defesa. Só o nome, ou a nomenclatura que alguns doutrinadores trouxeram, mas, na verdade, pode classificar um estado de necessidade exculpante. Nós vamos analisar isso também. Mas não existe legítima defesa antecipada. Só existe legítima defesa à reação de uma agressão atual e iminente. Tá certo? Então, esse espaço temporal atual ou iminente é importante para a legítima defesa. É um dos requisitos, inclusive, do 25. Diga aí, Lucas. Só uma dúvida, professor. Aquele exemplo que você deu do cabo que matou as crianças para proteger o pomar lá de maçã,
se fosse, aconteceu na Alemanha, né? Mas se fosse avaliar pelo Código Penal brasileiro, exclusivamente, ele se aplicaria, então, ao parágrafo 2º do artigo 24? É Certo. essa a questão. Iria mais para o parágrafo 2º do 24. Se fosse avaliar conforme o que a gente hoje tem em termos de doutrina, tá certo? Não seria nem a legítima defesa, nem do estado necessário, mas haveria uma redução aí da pena no caso concreto. Boa, Lucas, é isso. Tá certo? Porque aí também não tem como justificar essa ação dele, por mais que ele tivesse também condições difíceis, porque você tentaria enquadrar na ideia de que foi o meio necessário porque estava em cima de uma cadeira de roda, né? Ele não podia correr atrás da criança, impedir de outra forma, mas há outras alternativas. E dentro dessas circunstâncias fica claro que há uma ideia de inevitabilidade que ele poderia evitar, e o bem preservado é um sacrifício, é um valor inferior ao bem sacrificado, né? Ao valor sacrificado. Vai para o parágrafo 2º do 24. Bom, entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente para evitar o excesso. Aqui é onde a gente vai começar a tratar do excesso. Então, alguém consegue reagir. Teve até uma situação, parece-me aqui em João Pessoa, de que estava uma família reunida, uma casa aqui na área da praia, e 2 assaltantes ingressaram na casa, começaram ali o assalto, mas a um dado momento se conseguiu reagir, desarmá-los e prendeu-se eles. Ao invés de ligarem para a polícia e tomarem as providências, fizeram um linchamento e deixaram o camarada amarrado, sendo torturado até o outro dia pela manhã. Quando a polícia chegou, tomou o procedimento correto, levou os 2, porque obviamente houve uma tentativa de assalto, mas levou todo mundo também, porque houve tortura empregada. Existe essa ideia do excesso. Esse excesso foi extremamente consciente, né? Não é um excesso, por exemplo, que existe talvez uma mulher que passou a vida toda sendo serviciada pelo marido, submetida a humilhações e etc. E na hora que reage a uma agressão que ele também iniciou, ele começa a bater nela, ela revida, consegue pegar um taco, alguma coisa, e consegue revidar, e a um dado momento não consegue mais parar, às vezes, a agressão, porque entra também num surto psicótico. Esse excesso do surto, esse excesso inconsciente, que às vezes leva 40, 50 facadas, né? A gente já ouviu falar desse tipo de coisa. Por mais aberrante que ele seja, em determinados contextos onde não há essa consciência, existe só aquele surto. Acho que quem assistiu o Patriota viu que em um dado momento que ele sai atrás do filho para pegar de volta, né? Que o exército britânico tinha invadido a casa dele, tocou fogo, papapá. É um filme bom lá com o Mel Gibson, né? Eu gosto. E é uma história baseada em fatos reais. Óbvio que não foi daquele jeito, né? Mas é uma história interessante. E aí ele reage e ele consegue ir atrás da tropa que está com o filho dele. E quando ele resgata o filho, a um dado momento ele está com ódio do camarada, porque mataram um dos filhos, destruir a casa, ali a vida foi completamente destruída desse sujeito. E aí ele entra num surto, ele não para com a machadinha, né, na cabeça lá do sujeito. É uma cena meio pesada, né? Mas mostra essa ideia de como você pode entrar nesse tipo de excesso inconsciente, que é quase um surto psicótico, quando a pessoa não tem propriamente um domínio daquilo que ela está produzindo. Não é mais ela ali quase, né? Ou seja, é uma situação onde esse excesso inconsciente, é óbvio que não vai ser atribuído. A gente vai atribuir esse excesso consciente a título de dolo ou culpa. Esse excesso inconsciente ele leva até uma exclusão da pena, uma exclusão da culpabilidade. Não é? Então, é preciso
ter essa perspectiva de que esse excesso pode ser intencional, voluntário ou consciente, né? Quando a gente tem plena consciência de que a agressão cessou, ele sabe que ele conseguiu paralisar a injusta agressão, que era o caso dessa família, conseguiu desarmar, amarrar os caras, já estava controlada a situação, você tem plena consciência e você prossegue reagindo, visando lesar o bem do agressor. Nesse caso, responderá pelo resultado excessivo. Aí é o excesso doloso. E existe o excesso não intencional, que é quando o agente ou sujeito, por erro na apreciação da situação fática, supõe que a agressão ainda persiste e, por conta disso, continua reagindo sem perceber que comete um excesso. Aí, um excesso, se esse erro é evitável, é um excesso culposo. Se esse erro é inevitável, ou seja, você não imagina, você não imagina nessa situação, esse excesso é um exculpante ou uma legítima defesa subjetiva, né? Dentro daquela hipótese lá do artigo 20, parágrafo 1º. Entra também numa hipótese de legítima defesa putativa, mas é uma legítima defesa subjetiva pelo que é aí construído. E há esse último excesso que é inconsciente, que é esse do surto psicótico, que pode ocorrer também. Então, na modalidade de excesso, não significa que todo excesso vai ser atribuível. Só é atribuível o excesso a título de dolo ou de culpa ao agente que age em excesso, tá certo? Então, é importante classificar dentro da conduta a presença dessas circunstâncias para que eu possa falar em excesso. Portanto, no tocante à legítima defesa, nós temos que ter esse uso moderado dos meios necessários, a ideia da agressão atual ou iminente. A legítima defesa pode ser própria ou de terceiro. Temos todos esses elementos que estão aí dispostos. O excesso vai ser punível, porque está lá no parágrafo único do 23. Portanto, é preciso o cuidado na moderação, né? O meio necessário, mas ela não exige o cômodo dos dissensos. Uma outra questão que pode surgir é com relação às ofendículas. O que são ofendículas? Ofendículas são armadilhas de defesa, né? O termo latim vem exatamente de armadilhas criadas para a defesa. Cerca elétrica, cerca elétrica, cachorro, vigilância remota, ou seja, nós temos hoje uma série de Caco de vidro armadilhas. no muro também. Eles cacos de vidro no muro também. Também são ofendículas. Agora, qual é a questão com relação às ofendículas? Elas podem estar predispostas. Quando predispostas, elas são, na realidade, um exercício regular de direito. Todos podem exercitar o direito de autopreservação, de autodefesa, de cuidado com o seu patrimônio. Então, elas estão dentro dessa análise, em princípio. Para que ela possa realmente representar um exercício regular de um direito, é necessário que elas sejam utilizadas de forma correta. Então, você tem um cachorro bravio, tem que colocar a placa no muro avisando, advertindo, não é? Não fazer feito um sujeito que uma vez botou cuidado com o papagaio. Aí o ladrão disse, pô, eu não tenho medo de papagaio, não, vou pular o muro. Pulou o muro, aí o papagaio fez, pega, Rex, pega. Não é assim. Você tem que dar o aviso de que o cachorro está lá dentro, né? Ou seja, fazer essa análise correta, né, com relação ao fato. Então, coloca. A cerca elétrica ela não pode estar predisposta no muro baixo. Você não vai botar um muro de meio metro e botar uma cerca elétrica que vai alcançar a criança, vai alcançar... Aí você precisa ter uma elevação murada
adequada, para que ela não gere qualquer risco a pessoas que estejam transitando de maneira inocente, né? Para não haver aí qualquer tipo de ofensa ao direito dos demais. Então, ela tem que ter uma certa postura, tem que ter um código de postura para a disposição da cerca elétrica, que me parece, sinceramente, ser tão desrespeitada aqui. Dizia Graciliano Ramos, tem um relatório dele que eu acho fantástico, né, que é sobre o período que ele ficou como prefeito em Palmeira dos Índios. Era um homem extraordinário, porque, digamos, o Graciliano nunca concluiu um curso superior, né? Ele fez ali aquilo que, na época, era o ensino clássico, mas escrevia divinamente, né? Então, esse relatório é muito bem escrito, eu até recomendo aos estudantes de Direito, vocês encontram na revista Piauí, esse relatório dele sobre o período que ele ficou como prefeito, e há uma constatação dele que me parece ter se perpetuado no Brasil. Ele dizia que a noção de desenvolvimento vem do respeito mútuo e de solidariedade e de cooperação que as pessoas tenham. E que o Brasil demonstrava esse desrespeito pelas calçadas, porque a coisa mais difícil para a postura municipal é você conseguir impor uma postura para as calçadas. As calçadas são todas desniveladas e desreguladas no Brasil, porque cada autonomia, cada ser tem uma autonomia total e não quer nivelar a calçada, deixar a calçada como passeio público que sirva à população em geral. Não se faz isso pensando nos outros, faz pensando na beleza, na estratégia minha de entrar ou não em casa, né? Você não deixa a calçada nivelada, como ocorre nos países centrais, né? Os países centrais, o passeio público é respeitado, você transita por horas por calçadas e mais calçadas que estão acessíveis, né, à população e acessíveis ao público. Então, as calçadas todas desniveladas aqui, ele disse que esse era o primeiro grande problema numa postura municipal, é você conseguir impor pelo menos a regulação das calçadas, você não consegue, né? É a mesma coisa com relação a essas ofendículas, né? Em tese, elas têm que terem uma postura que não coloque em risco as demais pessoas, etc., mas geralmente bota realmente esses cacos de vidro, Fábio, no muro baixo. Então, uma criança vai passando, bota a mão, cortou, né? Já vai ali, no mínimo, uma tetânica, né, para você lidar com esse problema. Então, vocês observem que no nosso cotidiano, essas armadilhas predispostas, elas são exercício regular de direito. Quando elas reagem a uma agressão injusta, aí elas são a legítima defesa. Agora, não pode considerar que essa ofendícula está sendo regularmente utilizada quando o cara pega uma grade e põe um fio desencapado na grade por dentro de casa sem dar nenhuma advertência e o sujeito fica lá preso na grade, eletrocutado depois que entra. Por mais que você ache isso muito legal, que você pegou o ladrão, né? Mas isso é excesso, isso vai ser imputado a você, porque não houve o uso regular da ofendícula. Né? Botar um fio desencapado por dentro da maçaneta da porta para o outro, quando for pegar na porta, fica lá agarrado. Não é também uma ofendícula legítima, né? Isso é algo que, digamos assim, é excessivo e, portanto, não é legítimo. O uso legítimo da ofendícula, advertindo, né? Fazendo realmente a advertência correta. Eu tinha uma miniatura pincho, mas eu botei a plaquinha quando eu morava em casa, porque a bicha era braba, né? Não fazia muito medo, não que era desse tamanho, mas você tem que botar, né? Cão brabo aqui dentro. Vai, aquelas pinchezinhas, professor. Era. É mesmo que o demônio aquele. Aquilo dá um carreirão danado, né? Até em mim mesmo, uma vez eu esqueci a chave de noite, aí eu disse à minha mulher, eu vou pular o muro. Eu não tinha ofendículas, né? Tinha um muro. Aí me lasquei, né? Porque quando eu pulei, ela não interpretou bem, não. Ela achou que aí foi uma carreira danada comigo mesmo, né? Assim. O problema das ofendículas é esse, que vez ou outra ela alcança quem as predispôs, né?
É essa situação, né, que normalmente a gente pode enfrentar. Então, as ofendículas, em princípio, não é que elas sejam uma legítima defesa, a não ser quando o uso realmente implique no fato de repelir uma agressão injusta. Não é? Então, dentro dessa postura, nós temos claramente a legítima defesa aí, quando concretamente ela se predispõe assim. E o uso das ofendículas deve ser um uso regular, né? Observando uma postura mínima para não estar. Faz igual o pobre do cego que foi aí no interior. Isso é um fato real que aconteceu aí no interior. Um menino, um moleque desse de rua, o cego disse: Olha, eu tô querendo urinar, me põe aqui no muro. Aí o moleque botou ele no meio da praça, né? Aí o povo passou batendo na cabeça dele, né? Disse que deixa de ser safado, né? Todo mundo gritando. Aí o cego disse: Ô, terra de muro baixo, né? Porque ele pensou que ele estava noutra coisa. Isso é maldade, né? Aí realmente uma situação dessa é complexa. Mas aí você tem que ter uma postura municipal, né? E tem que ter banheiro público também, né? Para atender as pessoas. Diga aí, alguém pediu a fala? Professor, só para tirar aqui uma dúvida mesmo. Acho que não sei nem se tem a ver com esse assunto agora, acho que não. Mas, enfim, eu vou dar um exemplo aqui para o senhor. O senhor me diz que tipo de crime é. Por exemplo, o pai acredita que o filho está dormindo lá no quarto, né? Aí o filho, ele vai, sai para balada, tudo mais. Aí o filho volta pela porta e o pai, sem saber, né, que achou que o filho estava dormindo no quarto, vai lá e dispara um tiro contra ele, por exemplo. A gente falou nisso ontem. É uma legítima defesa putativa. Ela é imaginária. Infelizmente, inclusive, por exemplo, vamos supor que o pai começa a disparar, o menino também não sabe quem é que está efetuando esses disparos e consegue revidar e faz o inverso. Aí a gente vai ter um exemplo que é interessante. Existe, da parte dele, uma legítima defesa imaginária putativa, que é do artigo 20, parágrafo 1º, que pode isentá-lo da pena, mas não exclui a prática do injusto, do fato antijurídico. Mas da parte do menino que reage, alguém que está em legítima defesa putativa é um agressor injusto, ainda que ele não tenha consciência de que está sendo um agressor injusto. E aí quem reage a essa agressão reage em legítima defesa. Então é possível a oposição de legítima defesa real, que é essa do 25, a legítima defesa putativa, que é a do 20, parágrafo 1º. A única possibilidade, ou seja, uma das legítimas defesas não é uma legítima defesa imaginária, é uma legítima defesa imaginária. A legítima defesa imaginária, na prática, é uma agressão injusta. E aí quem reage a ela pode estar reagindo de legítima defesa. Tá certo? É uma situação. Mas, infelizmente, essa situação é uma situação complexa, Vitor, e que já ocorreu muitas vezes. Né? Já ocorreu muitas vezes. Meu pai quase era vítima. O pai dele era militar e papai gostava de namorar, de jogar de noite. Né? Ele disse que uma vez ele foi apanhado nessa história porque ele botou a bola por debaixo do lençol, né, e o corpo assim estendido, como se você estivesse dormindo. Né? Quando chegou, meu avô era médico também, era médico militar, quando abriu a porta, olhou assim, aí ficou só aguardando ele chegar pela janela. Né? Aí disse: e como é que o senhor descobriu? Eu disse: achei estranho que tem um negócio, né, da bola aí dormindo. Agora, noutra vez, foi isso mesmo, ele quase disparava, e precisou minha avó e outras pessoas intervirem, né, porque ele não imaginava. Né? Meu pai era fujão. Aí tinha o vizinho lá, e tinha um papagaio que denunciava, né? Era a única forma dele descobrir que ele estava fugindo com 14, 15 anos, né? O papagaio dava o berro, aí todo mundo já sabia que ele estava na rua, né? O papagaio é sempre ocupado. Diga aí, Lucas. No caso do que
que Vitor deu, quem exerce legítima defesa putativa, no caso, é a primeira pessoa que atira achando que é É, legítima defesa? é a primeira pessoa. A outra não tem nada. A outra, se reagir, é legítima defesa real. Ah, entendi. Entendeu? Se reagir. Se não reagir, porque não deu para reagir, aí, infelizmente, morreu legítima defesa putativa. Vai ser isento de pena também quem age em legítima defesa putativa, mas não exclui a antijuridicidade. Porque uma coisa é excluir a antijuridicidade. Os reflexos são muito mais extensos do que simplesmente isentar a pena. Ele estava no exercício dele putativo, né? Eu quase que me lasco. Professor, também tem o estado de necessidade putativo? Também tem. Aí qual seria a diferença desses dois? Não, porque o estado de necessidade putativa, você imagina um perigo, alguém grita fogo lá digamos assim, alguém grita fogo no cinema e é mentira, mas põe uma fumacinha, sei lá, e sai todo mundo correndo, atropelando, aí machuca outros, aquela loucura para passar na porta de emergência, que só quem passou por um sufoco desse sabe como é essa situação. É uma situação horrível e que as pessoas se machucam mesmo. A gente dá cotovelada no outro, dá empurrão, todo mundo quer sair daquele ambiente. Você não entenda como é aquilo que a gente fala que ocorre com os animais, nesse instinto, o chamado efeito manada, acontece com o seu jeito também, com as pessoas, né? Com a população. Às vezes, no meio de uma multidão, aí tem um perigo nessa fuga, que, em tese, todo mundo tem uma pretensão legítima de se autopreservar, mas essa pretensão pode ser imaginária. E aí está lá, dando cotovelada na velhinha, empurrando o outro, puxando o cabelo da mulher para passar pela frente, pela porta, de qualquer jeito, né? Só me lembrei da história do Titanic, que teve gente que era homem, maior, e pulou direto dentro dos barcos, não quis nem saber da ordem de que primeiro mulheres e crianças, né? Essa história de mulher e criança, na hora H, os covardes vão na frente, né? São poucos os que resistem realmente e aguardam, né? Então tem isso. É uma hora de pânico, de angústia. Esse tipo de situação pode acontecer, né? E existe a ideia do estado de necessidade, tá certo? E aí a perspectiva do estado de necessidade putativo. Bom, e dentro do parágrafo único, nós temos: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Aqueles crimes de sequestro, aquela triste história lá do caso Eloá Cristina, lá de São Paulo, que se transformou num caso emblemático, né, para lidar com essa questão das negociações, etc. Alguém mantém a pessoa em cárcere sequestrada e o agente de segurança tem que efetivar, muitas vezes, a neutralização, obter. E aí, alguns autores dizem que era desnecessário porque faz parte do contexto da própria ideia geral da legítima defesa. Então, criar essa hipótese, ela, em tese, seria desnecessária. Outros veem numa legítima defesa especial porque dizem que vários requisitos foram aqui modificados. Primeiro, o agente não age em direito próprio, mas de outro. Então, essa legítima defesa do parágrafo único é sempre uma legítima defesa de terceiro. Na classificação entre legítima defesa própria ou de terceiro, essa forma especial do parágrafo único é da proteção que o agente de segurança dá às pessoas. Então, é uma legítima defesa de terceiro. A segunda questão, que daí nós podemos extrair, é o vínculo temporal, o requisito temporal. Enquanto na legítima defesa do caput a agressão é atual ou iminente, na forma especial do parágrafo único, essa legítima defesa repele a agressão ou risco de agressão. Esse risco de agressão ele tem uma esfera temporal um pouco ampliada, a ideia da iminência
de que esteja prestes a acontecer o fato. Ou seja, há uma modificação temporal aí considerável, porque isso também é observado até como critério de representação fática dos elementos. Isso modifica substancialmente até mesmo para o entendimento de uma legítima defesa putativa. Então, a interpretação desse risco, por exemplo, quando há esse sequestro, e aí da necessidade de efetivar aquele disparo letal, aquele disparo incapacitante, ele é aí interpretado. Isso aqui é para o sniper, para o atirador de elite, né, que novamente corresponde a uma ordem. Essa ordem é feita nessa avaliação do risco, e esse risco tem uma esfera temporal. Muitas vezes pode não ser a iminência, mas há esse risco que envolve a conjuntura da situação do sequestro, dessas situações onde tem reféns. Sequestro no ônibus, por exemplo, que tivemos, né, aquela hipótese. Então, aí essa análise do risco é feita pelo agente de segurança e num espaço de tempo, né, superior ao que esteja determinado no próprio 25. Observados os requisitos previstos no CAPT, então, mantém-se esses requisitos, uso moderado, necessário, né? Considera-se também legítima defesa do agente que repele. Outra coisa, o sujeito dessa forma específica é igual àquela forma específica do estado de necessidade para o aborto. Porque a gente imagina, poderia ter criado essa forma específica da legítima defesa, mas a gente não criou para o médico que pratica o aborto lá no artigo 128, inciso 1. Então, o sujeito daquela forma específica do estado de necessidade é o médico. É só ele que pode ser autor. Os demais, se porventura agirem e a gente descobrir que há esse estado de necessidade, eles estão agindo dentro da hipótese, né, do estado de necessidade na forma geral, do 24. E dentro dessa hipótese aqui, da forma especial da legítima defesa, o sujeito ele é o agente de segurança, o agente de segurança pública, conforme diz o parágrafo único acrescentado pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Então, nós temos que fazer essa análise, sim. É uma forma especial da legítima defesa que reúne esses requisitos que a gente elencou aqui. Diga aí, Josélio. Aí, quando ele fala esse agente de segurança pública, esse público, ele está se referindo ao, tipo, aquele agente que serve ao Estado? Ao policial militar, ao policial civil, policial rodoviário federal, policial Sim. federal, são esses agentes. Porque, por exemplo, poderia ter um agente de segurança privado, né, mas que, tipo, talvez esse público tivesse referindo apenas ao coletivo. Esse agente de segurança pública é realmente um vínculo estatal, um vínculo hierárquico estatal. Não pode ser segurança privada, não? Pode não. E bombeiro também? Não. Bombeiro também. Porque, inclusive, você sabe que quando a gente chama para fazer o socorro numa situação, tem uma razão. O SAMU vem quando não existe tiro, quando não existe agressão ali se consumando, e a gente deve discar para o bombeiro nessas outras circunstâncias, porque ele pode paralisar uma injusta agressão que esteja ocorrendo. Às vezes a gente chama errado. Teve um caso aqui em João Pessoa em que um sujeito enlouqueceu e matou toda a família, né? Eram 7 pessoas, ele com um facão saiu matando todo mundo lá dentro. O pessoal da vizinhança ouviu, escutou os gritos de desespero, os chamados de socorro. Aí convocaram primeiro o SAMU. O SAMU até chegou rápido, mas eles não podem agir porque eles não têm como repelir. Às vezes não tem a força letal para repelir. Então, num caso como esse, tem que chamar o bombeiro. O bombeiro vem com a arma, ele tem condições de fazer a intervenção numa situação dessa, né? Então, por isso que nem sempre o socorro pode ser prestado, né, pelo SAMU, vamos supor, né? Não é o órgão exclusivo para isso, e em várias ocasiões os bombeiros têm mais condições para realizar esse socorro, tá certo? São circunstâncias da vida, né, dos casos concretos que a gente
Bem, a mesma questão que eu falei para vocês, além de reunir todos esses requisitos, a legítima defesa tem que existir no plano subjetivo, né? Eu me aproveitar de circunstâncias para me livrar de um inimigo, de um desafeto, de uma pessoa que eu queira me livrar. O problema aí é comprovar, né? Tem um exemplo que o Roxin traz do sujeito que era desafeto do vizinho, vê um dia que ele está batendo na mulher e se aproveita dessa ocasião para disparar contra ele e alegar depois legítima defesa de terceiro. Mas não é, né? Sobre esse plano existe uma outra intenção que é de ânimos necânicos. O problema, como eu digo, é a comprovação. No plano teórico, a gente sabe que a mesma coisa com o estado de necessidade, né? O estado de necessidade ele tem que ser real, o estado de necessidade real ele tem que se realizar também no plano subjetivo. Não é eu me aproveitar de um perigo, de uma situação dessa, para lesar ou danificar alguém que eu tenha algum tipo, eu seja desafeto, etc. É aquela hipótese também do médico, que estaria lá no 128, né, inciso 1, o médico que recebe para abortar e, quando está fazendo o procedimento, descobre que, se não fizesse o aborto, a mulher morreria, ela teria uma morte certa, e esse aborto era um aborto necessário. Mas não se tornou necessário por isso, porque ele trabalha numa clínica abortista clandestina, ele sabe que aquilo é um crime e, portanto, não é um estado de necessidade no plano subjetivo. É falso esse estado de necessidade, ele não existiu, ainda que efetivamente tenha ocorrido. Por isso que alguns autores até colocam que é necessário reverter, mas aí o direito penal vai perder essa dimensão da eticidade dele. Sobre o plano material, você fazer uma avaliação mais material dos fenômenos. Então, mesmo esse médico estaria sobre a justificante nessa hipótese, não nas outras que ele tenha praticado, mas nessa hipótese ele estaria sobre essa justificante, porque materialmente ele produziu um aborto necessário para salvar a vida da mãe. Esse aborto teve uma finalidade salvífica, efetivamente, funcionalmente, o sistema cumpriu com seu papel. Então, há autores que acham que, numa hipótese como essa, deveria se justificar. A mesma coisa na legítima defesa. O fato de ter se aproveitado não deixou de salvar a mulher. Então, materialmente, ele cumpriu. Mas essa ação é boa quando ela não nasce, desde o início, com essa intenção realmente salvífica, com essa intenção de preservação. Essa é uma outra questão que a gente deve se colocar nessas circunstâncias concretas. Por isso, ambos, tanto o estado de necessidade como a legítima defesa, devem se realizar no plano subjetivo. Tem que se realizar igualmente no plano subjetivo. Eles estão aí dispostos, dentro dessa análise, tá certo? E, por fim, essa classificação da legítima defesa, Legítima defesa recíproca, ela é inadmissível, porque, em tese, haverá sempre uma agressão injusta e, portanto, uma reação à agressão injusta. O que pode existir é a legítima defesa real, que é essa, na especificidade do artigo 25 do Código Penal, oposta a uma legítima defesa putativa, imaginária, que é aquela do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a gente pode ter essa legítima defesa sucessiva, quando existe o excesso. E aí, nesse excesso, quem começa com um agressor injusto torna-se vítima de uma injusta agressão. E aí pode reagir. Naquele caso que eu relatei em Manaíra, infelizmente, os caras não escaparam. Mas se um deles tivesse conseguido escapar e reagir, ele estaria em legítima defesa, por incrível que pareça. Ele invadiu uma casa, ele queria assaltar, mas houve o excesso, e aí isso deixa a pessoa numa posição de poder reagir na chamada legítima defesa sucessiva. Tá certo? Diga aí, Josélio. Professor, o senhor pode repetir? Tipo, o senhor disse que não é inadmissível, a legítima defesa recíproca, mas naquele exemplo de imaginário, aí seria com o mesmo legítima defesa... Legítima defesa real, que é essa aqui do 25, no caput, oposta à legítima defesa putativa, que é aquela do 20, parágrafo 1º. Aí é possível.
Uma delas é uma agressão injusta, que é a legítima defesa putativa. Certo? Então, essa posição aí é possível, Josélio. Obrigado, Então, professor. legítima defesa putativa é aquela imaginária, que constitui a modalidade de erro que está lá no artigo 20. O fato imaginário, ele é um fato até, digamos assim, a gente chama de crime putativo também, a pessoa que pratica manobras abortivas pensando que está grávida, mas é aquela gravidez imaginária, né, que a gente chama de gravidez criada, né, presumida, mas que não existe. Então, praticar essas manobras abortivas, elas não vão traduzir nada, isso é um crime putativo imaginário, ele não vai produzir nenhum mal. Estava me lembrando até de uma história, né, de que uma senhora, certa vez, viajou com o marido lá para Tamandaré, levou o cachorro deles, que era um pastor alemão, e o cachorro, quando chegou na casa lá, que eles tinham alugado, ela soltou o cachorrinho no quintal para ele brincar um pouquinho. E aí o cachorro pulou o muro, ela ficou desesperada. Aí disse, fulano, aí disse, não, mas as casas aqui estão tudo desocupadas, daqui a pouco ele volta, tu vai ver, ele vai pular o muro de volta. Ele pulou o muro de volta com um papagaio na boca, né? Ela ficou, meu Deus do céu, ele matou o papagaio da vizinha. Aí olhou para o poleiro, estava lá o poleiro vazio. Aí ela pegou, deu um banho no papagaio, sempre o papagaio o culpado, né? O mordomo. Aí ela deu um banho no papagaio, secou as penas, tudo, botou o papagaio de novo lá no poleiro, né? E ficou ali com o cachorrinho amarrado, né? Só esperando. Quando a dona da casa chegou, ela deu um grito, né? Disse, velho, vamos embora agorinha daqui dessa casa. Aí disse, por quê? Porque o papagaio estava morto, ele se desenterrou, tomou um banho e voltou para o poleiro. Eu tenho que ir embora. Não tem condições de ficar aqui, que essa casa é mal assombrada, né? É mais ou menos isso. Essa ideia putativa, né? Você cria a hipótese, é só imaginária, né? Você imagina um crime que não ocorreu, você imagina um fato que é uma falsa percepção, uma falsa representação dos fatos, né? Daquilo que efetivamente aconteceu. Legítima defesa própria, quando o agente salva um direito próprio. Legítima defesa terceiro, a forma especial da legítima defesa do parágrafo único só pode ser legítima defesa terceiro. É porque o agente salva a vida da refém, da pessoa que esteja refém. Portanto, essa perspectiva de cumprir com o interesse da preservação desse terceiro, né? Legítima defesa do terceiro. Legítima defesa subjetiva, dá quando há o excesso exculpante decorrente do erro inevitável. Então, ele imagina que ainda há uma agressão injusta persistente e continua produzindo, né? A legítima defesa em aberractu ictus, né? Quando o sujeito vai repelir a agressão injusta por erro da execução, atinge pessoa diversa daquela que agredia. Exemplo A, para salvar a vida, saca a arma de fogo e atira em direção a B, que o agride, mas acaba acertando C. Existe aí essa situação da aberractu ictus, que é uma situação da execução, vai lá para o artigo 73 do Código, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Mas como o que ele praticou está dentro do tipo permissivo da legítima defesa, é como se ele tivesse ainda em legítima defesa. Isso aí existe a legítima defesa em erro de execução ou em aberractu ictus. Então, essas são hipóteses de legítima defesa, e até agora sim a gente pode tratar de um tema que é um tema, digamos assim, que causou grande polêmica na hora que ele foi levantado, que é a história da legítima defesa antecipada. Então, alguns autores traduziam isso observando o fenômeno, por exemplo, de pessoas que moram em comunidades isoladas, que muitas vezes não dispõem da polícia para lidar, né, com a sua segurança e tem que se organizar para reagir, muitas vezes, a agressões, né, que vêm de agentes externos. Vamos supor que grileiros
estejam ameaçando uma determinada comunidade isolada de floresta, lá na Amazônia, e tenham dito que eles têm um prazo de 2, 3 meses para... 2, 3 meses é muito, de 2 semanas para deixarem aquele ambiente que ocupam, deixarem aquele território. E nós sabemos que esse tipo de ameaça, se não ocorrer, todos irão morrer. Esse tipo de ameaça é muito comum em determinadas regiões isoladas, não só do Brasil, mas do globo, e gera, né, conflito, gera confronto e traz, né, algumas divagações sobre o caso concreto. Mas a coisa é um mal muito alargado, muito prometido, e não tem ainda a ideia da iminência para classificar a legítima defesa conforme o artigo 25 do Código Penal. Infelizmente, né? Em tese não está nessa disposição. Mas a gente sabe que esse mal prometido ocorre e se cumpre. Aí, por azar dos grileiros, essa população florestana, essa população da floresta, descobre onde eles estão acampados, né? E antes que eles venham cumprir com o mal que prometeram, vão lá e aniquilam esse grupo, né? E pegam de surpresa à noite e acabam com tudo, e com isso se protegem. Há uma autopreservação do grupo. Alguém chegou a alegar que houve aí uma legítima defesa antecipada, mas isso não existe. Legítima defesa antecipada não existe. O que houve foi uma inexigibilidade de conduta diversa dentro dos fatos concretos, onde não há uma polícia próxima, onde não há órgãos do judiciário próximo, onde o fato do isolamento obriga as pessoas a terem que lidar com a sua autopreservação e sua autoproteção. É óbvio que também isso é injusto, não pode ser justificado, o Estado não vai justificar, mas não vai poder atribuir pena a essas pessoas porque não há condições para que elas ajam de outra forma. Essa ação selvagem, né? Essa ação que, em tese, não corresponde aos parâmetros civilizatórios, se dá exatamente pelas omissões que o Estado produz nas relações com os seus cidadãos e na forma como organiza o próprio poder público para lidar com esses conflitos. Portanto, essa circunstância específica não é uma legítima defesa, mas ela pode ser acolhida jurisprudencialmente como um critério de isenção da pena, tá certo? Como um critério de isenção da pena. Ela também não pode ser o estado de necessidade. Alguém poderia dizer, mas se não é legítima defesa, não é uma situação de estado de necessidade justificante, também não é, porque o perigo não é atual. Inclusive, o lapso temporal do estado de necessidade é mais reduzido do que o da legítima defesa, que a legítima defesa nós vimos que é a agressão injusta atual ou iminente. Então, há um certo espaço. Na forma especial, basta o risco. Então, o espaço ainda é um pouquinho mais enlarguecido do que o simples iminente do caput. Então, a legítima defesa tem um espaço maior para a sua produção, mas o estado de necessidade, o perigo tem que ser atual. Não há essa atualidade. Existe uma promessa, é uma ameaça, mas é ainda vaga, ela ainda tem um prazo, ela ainda teria como se socorrer se a pessoa mora no local habitado, num ambiente onde os órgãos públicos estão em pleno atendimento de suas funções, né? Você tem como cumprir essa expectativa de outra maneira, não reagindo dessa forma. Mas, numa situação excepcional como essa, dentro de uma comunidade isolada, você pode admitir isso como uma inexigibilidade de conduta conforme o direito. Compreendem isso? Ou seja, é uma situação... Então, seria um estado de necessidade, professor? Exculpante. É uma situação de... A gente vai trabalhar isso quando estudar a estrutura da culpabilidade. Tá certo? Uhum. É uma inexigibilidade de conduta conforme o direito. Que realmente é parecido com o que está previsto no 24, né? É bem próximo, mas não tem um perigo atual. Tem um perigo iminente, né? Também não sei se é iminente, porque o iminente seria prestes. Existe o risco, né? Existe perigo potencial,
o risco potencial. Professor, mas o senhor não disse ontem que no Brasil só podia o estado de necessidade justificante? Sim, na forma dogmática, sim, mas eu sempre falei que há admissibilidade, tanto jurisprudencial como doutrinária, do estado de necessidade exculpante, né? E que a gente iria estudar isso dentro da estrutura da culpabilidade. Agora, dogmaticamente, a teoria é a teoria unitária, né, para o estado de necessidade. Tá Certo, mas aí tem relevância, tem na doutrina, mas não tem na dogmática? Tem, porque a gente não vai poder dizer que adotamos na dogmática um outro modelo. O modelo é o estado de necessidade apenas como justificante, em princípio. Mas existem as hipóteses onde você trabalha a inexigibilidade de conduta diversa, porque é uma análise de culpabilidade, que os autores chamam de estado de necessidade exculpante, porque é uma situação muito aproximada, só que ao invés de justificar, isenta a pena. Mas isso, assim, não traz diferenças, sim. Uma coisa é eu justificar a ação, outra coisa é eu compreender apenas que eu não tenho como atribuir essa ação, a responsabilidade àquela pessoa, mas que o injusto persiste, que aquilo é ilícito e que aquilo não deve ser estimulado. Porque a legítima defesa e o estado de necessidade, como elementos de autopreservação, quando eu estabeleço eles no tipo permissivo, eu estimulo essas condutas. Mas essa conduta aí que a gente está chamando, mas não existe, de legítima defesa antecipada, mas legítima defesa antecipada não existe, né? A gente nomeia dessa forma, porque vulgarmente chama, mas na técnica jurídica ela não existe. Essa situação ela não exclui a antijuridicidade. Ela não exclui a antijuridicidade. De maneira que, exatamente por não reconhecer ela dentro do ordenamento, a gente não está estimulando esse tipo de prática. As práticas devem ser outras. As práticas devem se basear no fato de que a população seja atendida na sua proteção, na sua segurança, né? O que a gente tem que estimular é outra coisa, não essa loucura, né, de fazer justiça com as próprias mãos, né, de um exercício arbitrário, às vezes, da justiça. Diga aí, Lucas. Mas no caso, para termos de penalização, tanto se for justificante ou exculpante, a pessoa vai ser eximida da pena, né? Sim, mas aí existem outros deveres. O Não, dever eu de entendi, reparar, agora a diferença que né? gera. Tipo assim, em dizer que algo é permitido, né? E dizer que algo não é permitido, mas não, como não tem culpabilidade, a pessoa não vai ser punida, é diferente, né? É diferente, exatamente. De justificação, assim, né? Uma coisa é você justificar, outra coisa é você isentar a pena do autor. Bom, por hoje era isso que a gente tinha para dar. Acho que a gente avançou bastante. Professor, né? eu poderia pedir apenas para o senhor repetir a definição de legítima defesa subjetiva e depois aquela segunda, que é legítima defesa em aberractio, alguma coisa assim. O senhor poderia botar aberractio ictus. O senhor poderia botar no chat? Vou colocar. Aberractio ictus. Essa é quando... É porque a gente, como não estudou, vamos estudar a partir da próxima semana o erro de tipo, a gente vai ver várias hipóteses de erro, né? O erro em persona, que não é o caso, porque o erro em persona, por exemplo, eu imagino que eu quero matar meu tio, eu vou para casa, né, em que ele está e disparo contra a cama que normalmente ele dorme, só que para azar meu, naquele dia, meu tio tinha viajado, tinha deixado uma pessoa na casa dele com plenos direitos, né, de ocupar os espaços, e quem estava dormindo na cama era uma outra pessoa. Houve aí um erro de representação. E eu vou responder como se eu tivesse matado meu tio. É isso que o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal determina. Só que outra coisa é meu tio está conversando com um vizinho, eu quero matar meu tio está conversando com um vizinho, eu me dirijo até a proximidade da casa dele, efetuo o disparo e, ao invés de atingir meu tio, atinjo o vizinho. Também vou responder como se eu tivesse matado meu tio, mas aí há uma hipótese de erro diferente dessa do 20, parágrafo 3º,
que está estipulado no artigo 73. É o erro na execução. Na hora que eu executei mal. Até tem os autores que fazem a diferença dizendo que na primeira hipótese do 20 parágrafo terceiro, que é o erro em pessoa, eu represento mal e executo certo. Na segunda hipótese, onde eu visualizo a vítima, eu represento bem e executo mal. Então, no erro em pessoa, eu represento mal, executo bem. No erro, na aberracto ictus, que é o erro de execução, na verdade é o erro de execução, eu represento bem e executo mal. Executo errado. E ao executar, eu atinjo pessoa diversa da que eu pretendia. Isso pode ocorrer também na legítima defesa. Na hora que eu estou reagindo, ao invés de atingir a pessoa que eu quero para reagir, para repelir, atinjo pessoa diversa da que eu pretendia atingir. E aí, nessa hipótese, ainda persiste a legítima defesa, porque a intenção, o ânimos, né, ficou preservado. Infelizmente, pelo erro da execução, acabou atingindo uma pessoa diversa. Essa perspectiva da legítima defesa em aberracto ictus. A legítima defesa subjetiva é quando você imagina que a agressão injusta persiste, que o sujeito continua a ainda oferecer algum tipo de resistência, e aí você continua a produzir a ação de neutralização da agressão injusta no excesso. Esse é um excesso que pode ser atribuível se esse erro for inevitável pelas circunstâncias, observando as circunstâncias concretas, haverá isenção da pena, né? É uma legítima defesa apenas no plano subjetivo, porque não estava acontecendo nesse excesso mais as condições que justificassem a ação de neutralização, tá certo? Bom, gente, então, por hoje a gente fica aqui, né? E continuamos na próxima aula. Então, até para a semana. Certo? Um abração, até quarta-feira, né? Nos vemos. Bom final de semana, professor. Obrigado pela aula.